Saúde na mídia. Oferecimento Cartão Saúde, sinônimo de bem-estar. Instagram, @Cartão Saúde MA. Muito bom dia! Você já começa o seu fim de semana bem informado aqui no Saúde na Mídia. E como todos sabem, outubro é o mês das crianças, dia 12 foi o dia desses pequenos. E hoje a gente vai falar para eles, vamos falar um pouquinho dessa fase da infância e a importância do acompanhamento com o pediatra. Para celebrar o mês da criançada, no Saúde na Mídia deste sábado, vamos explorar o mundo da infância e como os cuidados com a saúde nos primeiros anos de vida podem ser fundamentais para um bom desenvolvimento. Nossa convidada é a pediatra, doutora Marineia Vale. E a Karina Vieira vai te mostrar a importância da nutrição infantil e como uma boa alimentação na infância pode impactar na saúde a longo prazo. Além disso, vamos falar do projeto Agir Voluntários em Ação, que faz um trabalho incrível de solidariedade na ilha. E é claro que para começar muito bem, a gente tem que chamar ela, Karina Vieira, para contar o que rolou nas externas essa semana. Karina, bom dia. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos. Um excelente sábado para vocês. Amanda, para quem quer saber de alimentação infantil, tá com esse pequeno em casa, meu Deus, o que o menino come, o que não come? A gente vai esclarecer isso na matéria. Com certeza, gente. Olha, uma dor de cabeça para as mães, desde a época da introdução alimentar, e depois começam a ficar seletivos. Eles selecionam, encatam o que eles querem comer e a gente fica preocupada. Como trazer alimentação saudável se eles só querem comer besteira? Vamos aprender hoje então, né, Karina? Sério, mamães, fiquem de olho. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, investir na saúde e no bem-estar das crianças não apenas melhora a qualidade de vida delas, mas também pode aumentar significativamente o potencial econômico de uma nação a longo prazo. Ou seja, crianças saudáveis são a base de um futuro melhor para todos nós. E para falar da importância dessa fase, dos cuidados que os papais devem ter, a gente convidou a pediatra, a doutora Marineia Vale, que é médica pediatra neonatologista. Seja bem-vinda, doutora, ao Saúde na Mídia, para a gente conversar um pouquinho sobre essa fase tão importante para o desenvolvimento das crianças. Obrigada, principalmente por vir falar de um assunto que é muito importante para todo o país, para todo o mundo, que é sobre a saúde das crianças. Doutora, quando a gente fala da saúde das crianças, o pessoal já pensa na primeira infância, porém a gente tem que pensar lá desde a gestação, que é um período que já tem que ter um acompanhamento especial nessa fase. É isso mesmo, inclusive existe a consulta do pediatra no pré-natal. É incrível como muitas vezes nós perguntamos para os próprios colegas ou para a população em geral e eles não identificam, não fui ao pediatra durante o pré-natal. E a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda que essa consulta seja realizada após a 34ª semana de gestação, justamente para o pediatra orientar essa gestante e, mais do que isso, identificar situações que possam ser de risco e que possam ser minimizadas de forma que o bebê nasça bem. O que é feito nessa consulta preliminar, nesse neonatal, né, nessa parte onde ainda está na gestação? Como eu falei, é principalmente identificar quem é essa mulher, qual é a idade, onde ela mora, qual é o parentesco, quais são as morbidades da família, qual é o tipo de alimentação, qual é a vida que aquela mulher tem, se ela trabalha, em que tipo de trabalho, tudo pensando naquele nascimento e no desenvolvimento do bebê logo após o nascimento. E também para identificar as morbidades que precisam de um acompanhamento, por exemplo, o risco da prematuridade, o risco de doenças crônicas como hipertensão, diabetes, uso de drogas. Então, são muitas situações muito singulares no pré-natal que precisa que o pediatra tome conhecimento, que oriente, que cuide, para que o bebê possa nascer bem. Doutora, e falando sobre o nascimento já, né, nessa fase da primeira infância, desses primeiros cuidados, a gente tem visto falar muito dessa infância que atualmente é bem diferente da nossa época, da época dos nossos pais, dos nossos avós. Quais são os principais desafios enfrentados hoje em dia nessa parte de desenvolvimento infantil? Quando a gente pensa assim, na nossa infância, é claro que a minha infância não foi igual à sua infância, mas na nossa infância, a prevalência de doenças pelas quais as crianças morriam ou adoeciam eram muito maiores, que era desnutrição, pneumonia, diarreia. Antes você perguntava para as mulheres quantos filhos você tem, ela dizia, eu tive 4 e 2 perdas. Eu tive 5 e 1 perda. Era comum, era normal no vocabulário. O que aconteceu? Com o advento da vacina, né,
foi maravilhoso, o Brasil foi campeão com o seu plano de vacinação e também com terapia de reidratação oral e com incentivo ao aleitamento materno. O Brasil é um campeão do incentivo ao aleitamento materno, então essas morbidades elas foram reduzindo. Mas, por sua vez, no nosso tempo, o que é que nós temos? Nós temos outras morbidades, outras situações e o risco de volta de outras. Por exemplo, a fome oculta, que leva a uma desnutrição que a gente não vê, por isso é oculta. É o tipo de alimentação que a população tem hoje, que oferece para as crianças e que fazem elas terem perda de nutrientes importantes e que não são vistos ao olho nu. Então isso é muito importante. Também surgiram as doenças ditas das alteração de saúde mental. O clima que você vive hoje é diferente do clima que você vivia antigamente. Por exemplo, as feiras, o uso de verduras, de legumes era muito mais natural, era muito mais comum. Então, hoje, esse tipo de alimento que é vendido nos supermercados e que são industrializados, fizeram com que a infância fosse diferente. Sem falar também que os pais foram para o trabalho, então são muitas nuances que levaram com que a infância hoje tenha um olhar diferente, que a gente precise saber qual é esse olhar. Quando a senhora falou sobre saúde mental, eu queria que a gente desse um alerta, quais são esses primeiros sinais que os pais precisam ficar atentos também para que tenham um ambiente saudável emocionalmente para os filhos. Existe um ramo da ciência que é novo, relativamente novo, quando a gente fala novo, que é 20, 30, 40 anos, que observou que muitas das doenças da idade adulta, incluindo doenças crônicas, como por exemplo a obesidade e hipertensão, tinham a ver com o pré-natal, com o ambiente que aquelas pessoas viviam e com a alimentação. Isso foi o primeiro ponto, o ponto que levou, um gatilho que levou a pesquisar outras situações. Então, uma outra situação é o apego, é o vínculo. Então, a fragilidade nessas situações é um dos pontos, esse não é o único ponto, claro. A fragilidade desse vínculo, desse apego, levou a um isolamento das pessoas, entendeu? E que levam muitas doenças do campo mental e que cresceu muito nos últimos anos, não só as crianças, mas também os adultos. Houve um pico de piora com a pandemia, porque houve um isolamento muito maior. Então, hoje você tem que ter um outro olhar, porque todas as crianças nas escolas, e mesmo nossos colegas de trabalho, as pessoas que trabalham conosco, têm situações em suas famílias que atingem referente à doença mental. A gente fala muito sobre ansiedade, até a obesidade, a questão também da ansiedade pela compulsão alimentar, a ansiedade por conta de uso de telas é um outro assunto muito discutido atualmente, depressão. As crianças, como você falou, estão mais sozinhas. Os pais trabalhando fora, a alimentação que mudou, então está tudo muito mais rápido, muito mais instantâneo. E como é que é possível manter uma criança saudável nesse mundo moderno? Essa é uma pergunta desafiadora. Como manter? Existem, sim, formas, entendeu? Que a gente pode minimizar tudo isso que acontece ao nosso redor, nas nossas cidades, no mundo como um todo, de forma que as crianças possam crescer saudáveis. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela inclusive tem um site só para famílias, para orientar coisas simples, entendeu? Como essa que eu falei do apego, do aleitamento materno, sobre a alimentação, mas também do vínculo, que isso é muito importante. Quando você pensa nas famílias, a gente não pode culpabilizar, né, ou direcionar a um pai, uma mãe, ou seja qual for a estrutura familiar, a falta desse vínculo ou alguma situação. Nós todos precisamos, eu digo sempre isso, dizer para meus filhos, para os pacientes, para os residentes, meus alunos, a gente precisa de amor e disciplina. A gente precisa de amor, de aconchego. Por isso você não pode dizer, deixe seu filho chorando porque isso passa. Não. Precisa de aconchego, precisa de colo e precisa de disciplina, precisa de não. E está cada vez mais difícil as pessoas dizerem não. Os pais estão com medo de frustrar os filhos. Isso. E a frustração, ela importante. Forma caráter. Perfeito. Ela educa, ela direciona, mas existe muitas diferenças. Você pensa assim, você que deve ter a idade dos meus filhos. Antes, a criança chegava, os meus filhos pelo menos, chegava com um lápis em casa e disse, devolva, amanhã devolva. Hoje a minha neta chega com o lápis, não, é da minha coleguinha, a gente trocou. Então, você tem que ter um outro olhar, né? Você não pode nunca dizer, no meu tempo não era assim, porque o seu tempo passou. Nós vivemos no tempo de hoje, você tem que aprender, direcionar, acolher e filtrar, né? Para ver como é que você pode conduzir e ser conduzida também, né? Porque você está vivo, então você está nesse tempo.
Doutora, qual a recomendação para o uso de telas? Que o mundo de hoje é inevitável, a gente está aqui, está numa tela, as pessoas estão conectadas 24 horas, as crianças têm acesso à tela desde a escola, em casa, e os pais também precisam disso, estão um tempo conectados. Como a gente pode educar as crianças para elas terem uma exposição a telas minimamente saudável? Em relação às telas, como você falou, ela é impossível de nós não estarmos com as telas. Quando você entra num restaurante, você vê uma família, o pai na tela, a mãe numa tela, a criança numa tela. Agora, a gente tem que pensar qual é o cérebro de um adulto e qual é o cérebro de uma criança e quanto tempo você fica em tela, o que isso vai gerar. Ora, o cérebro de uma criança está se desenvolvendo, é como uma planta, né, que está crescendo e tem um tempo. Ela precisa de estímulos. Aquela criança, ela precisa sair com os pais, dizer que o pai cumprimentou o porteiro, que o pai não jogou o lixo pela janela, porque senão ela não vai ver nada disso, ela só vai ver a tela. Então, até os 2 anos, a Sociedade Brasileira de Pediatria, através do seu departamento de desenvolvimento, sugere que antes de 2 anos, crianças não vejam telas, porque os bebezinhos estão fazendo assim nas telas. E eles têm, né, uma capacidade incrível de aprender. E depois de 2 anos, você tem que negociar, porque as telas, elas também têm o seu lado positivo. Nós vivemos num mundo conectado, você não pode fugir da conexão. Mas como usar essa conexão de forma que isso não leve às 3 principais morbidades que afetam a saúde mental, que é a ansiedade, a TDAH e a depressão. E tem muito a ver com o uso de telas. As crianças ficam muito ansiosas e você tem que negociar. Você não pode tirar, é impossível você tirar. Mas você precisa negociar, você precisa conduzir como você conduzia antes. Quantas horas ficava brincando de bola, qual é o dia que podia ir para a casa da coleguinha. Então você precisa direcionar quanto tempo pode ficar usando a tela. Não é fácil, eu sei pela minha família, pelos meus amigos, pelos meus vizinhos, não é fácil, mas você pode, você consegue. Existem algumas estratégias que o pediatra, conversando com os pais, ele pode estar trabalhando em conjunto, a escola também, nessa orientação, porque é muito difícil educar, criar os filhos. A gente está falando aqui sobre a pediatria, mas também sobre a educação infantil, sim, que está atrelada. E os pais têm esse papel fundamental, porque é a nossa responsabilidade hoje na criação, cuidar dos nossos filhos para não trazer problemas de saúde mental ou físicos, que os pais têm que perceber a princípio. Então, o que a gente tem que olhar mais detalhadamente, que precisa ser chamado a atenção, e que esses pais têm esse papel fundamental, pais, quando a gente fala pais, cuidadores, tutores, para responsabilizar e somar junto com o pediatra, junto com a escola, evitando transtornos lá na frente. Olha, você falou uma coisa muito importante. O pediatra, o profissional de saúde, ele é um educador. E ele deve fazer educação em saúde. Então, o pediatra, a criança deve ir ao pediatra não só porque ela está com dor na garganta ou está com febre. Ela vai para saber o seu crescimento, o seu desenvolvimento, ela vai conversar, ela vai sair de lá sem receita alguma. Então, precisa ficar claro que ir ao pediatra é saber como você está crescendo, como você está vivendo. Não é porque você está doente, de jeito algum. Então, a gente tem que mudar esse costume é tão difícil. Normalmente, a gente sabe que de 0 a 12 meses, a criança tem que estar todo mês no pediatra. Aí, depois que faz 1 aninho, some. Aí só vai quando tem as ites, né? As rinites, sinusites, as viroses, aí começa a frequentar o pediatra. Mas a gente não tem essa orientação de que precisa prevenir. Tem que fazer a consulta, teria que ser anual, teria que ter um prazo dessa consulta, de uma semestral. Como é que seria isso? Tem um prazo de consulta e isso está muito claro, muito definido pela Sociedade Brasileira de Pediatria. A falha, a lacuna é nossa, que eu digo, é do pediatra, é do profissional que precisa orientar as famílias. Quando eu vejo, mesmo nas redes sociais, as inadequações em relação a alguma coisa da criança e do seu crescimento e desenvolvimento, eu digo, foi falha do pediatra, que não orientou aquela família no sentido de seguir como deveria seguir. Elas, claro que não precisam ser mensais a partir do 2º ano, mas elas devem ser regulares. E tem uma caderneta da criança que é milhões de informações precisas, importantes, e que o pediatra precisa dizer, abrir com você, olha, aqui você vai ver isso aqui. O que faz uma criança de 6 meses? O que faz uma criança de 1 ano e meio? O que você vai investigar com 2 anos? Inclusive o uso de tela, inclusive quando ela está na escola, como é a interação social, ela brinca, ela xinga, ela fica muito feliz com os pais, ou ela não liga quando os pais saem. Existem também questionários que são feitos. Você não pode pensar em ir ao pediatra para cuidar de febre. Você
A febre é comum na infância, é claro, pelas situações que acontecem, principalmente as viroses, né? Mas esse é um ponto que você precisa ir, e o próprio pediatra do seu filho vai lhe dizer se você pode ou não pode, deve ou não deve ir numa situação dessa, uma emergência, por exemplo, que ficam lotadas de uma criança que torceu o pé e outra que está com o nariz entupido, e quando chega lá, essa que torceu o pé pega a virose do que está com o nariz entupido, e assim a gente fica aquelas emergências lotadas. Isso é puramente falha na educação e saúde. E o que você poderia dizer de conselho, de dica, você como mãe, como avó, dessa diferença de criação, desse olhar diferenciado, desse cuidado, nesse desenvolvimento infantil que a gente possa passar aqui para a nossa audiência? Eu sempre falo também para os residentes isso, que você tem que ter olho no olho, sempre, entendeu? Que é uma coisa muito rara hoje em dia. É o olho no olho, é acolher as famílias, é orientar, é cuidar. E eu sempre falo para os residentes também, quando eles terminam, eu digo, olha, por onde você for, olhe nos olhos das famílias. Olhe nos olhos, acolha, oriente e cuide. Aprenda, entendeu? Tudo muda, entendeu? O que foi no meu tempo não é mais, entendeu? Você precisa, e criança precisa, como eu sempre digo, de amor e disciplina. Se você vê uma criança fazendo birra no supermercado, você ri, porque aquilo, se você nunca passou, se você passou, você é solidário com a mãe, né? Mas qual é a situação? Como você vai lidar com aquela situação? Então, a gente precisa ser mais solidário entre os profissionais de saúde. Não pode ser aquela pessoa distante, que você não tem contato, que você não pode falar, que você fica longe. Um pediatra, então, é um médico de família, ele precisa conhecer as famílias. Eu preciso saber quantos filhos você tem, onde você mora. Os residentes dizem para mim, doutora, quer saber a genealogia, quer saber a ancestralidade. Eu digo exatamente, porque se seu pai teve hipertensão, ou se a mãe não tem condições de trabalhar, se ela fica com 4 crianças, por isso ela não vem para o hospital ficar com o bebê, isso é uma história. E eu posso mudar a história, por exemplo, da prematuridade, como é o caso que eu falo lá para eles. Por que as crianças antes morriam de diarreia e hoje não morrem mais? Por que nós tivemos uma cobertura de poliomielite de 95% e agora nós temos 65%? O que eu posso fazer, o que você pode fazer para mudar isso, para que as crianças cresçam saudáveis, né, e possam transformar nosso país num país desenvolvido. E doutora, e como lidar com essas crianças que são atípicas, como a gente diz, né? Que tem algum transtorno, que tem transtorno do espectro autista, TDAH. A dificuldade que a gente tem, às vezes, quando você é mãe de uma criança típica, ensinar para o seu filho como ter esse acolhimento também com uma criança típica, e essa questão do desenvolvimento, você ajudar, você acolher. Você falou muito de acolhimento, de birra, quando você vê outra mãe, a gente tenta ter essa empatia. E qual é o nosso comportamento, qual é o nosso papel na sociedade para estar fazendo essa inclusão? Isso é uma coisa muito importante. Eu tenho um netinho autista. Então, qual é o papel da escola, qual é o papel do pediatra ou dos profissionais de saúde, qual é o papel de um cidadão? Né? Você é um cidadão, você é pediatra ou mãe ou pai, mas você é um cidadão. Então, você tem que olhar com um olhar diferenciado. E outra coisa, há que haver políticas públicas que acolham essas crianças. Elas não podem ser segregadas, diferentes. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Então, quais as políticas públicas que existem para cuidar das diferenças das pessoas, não só das crianças, mas também dos idosos, por exemplo, ou dos que têm doenças raras. São muitas situações que tem que ter política pública, tem que ter conhecimento, você precisa estudar, você precisa saber como cuidar dessas determinadas situações e seguir com o acolhimento. Como eu digo na escola, por exemplo, uma vez o meu netinho na escola participou de uma atividade e ele não tolerou por causa do barulho, não tolerou. E eu estava fora viajando, sofri, fiquei desesperada com aquela situação. E aí o pai dele conseguiu, conversando com a professora dele também, que é muito bacana, que é muito legal, eles botaram fone de ouvido numa outra situação de festinha de escola, e ele dançou, ele acompanhou, ele fez tudo. Quer dizer, uma coisa simples, você tem que ter um olhar, você não pode ver que a criança não está participando e não tomar nenhuma atitude, entendeu? E não pode haver uma escola para os diferentes têm que estar em todas as escolas, conviver com os primos, vizinhos, e saber que aquela pessoa você tem que ter um olhar, como você tem que ter, por exemplo, num voo, no aeroporto, no supermercado, na rua, você tem que veja os diferentes com um olhar amplo, um olhar de acolhimento, um olhar que cuida, por mais difícil que isso possa ser para você.
É a empatia, o amor, a Isso, gentileza exatamente. que gera gentileza, e a gente sabe que o amor é fundamental e sim deve ser inserido em todas as fases do desenvolvimento da criança, do adulto, e assim a gente vai construindo uma cidade melhor, né, uma comunidade melhor para todos, doutora. Doutora, continua aqui com a gente, viu? Tá bom. Porque a gente vai para o intervalo e na sequência a gente volta com as perguntas da audiência para a doutora Marinéia, junto com a Karina Vieira. Você já conhece o maior cartão de benefícios do Maranhão? Com o Cartão Saúde você tem acesso a consultas particulares a partir de R$20, além de benefícios em vários serviços. Aqui, a saúde é para todos. Por apenas R$ 29,90 por mês, você pode aproveitar nossa rede exclusiva de parceiros e adicionar dependentes sem grau de parentesco. E você ainda tem até 90% de desconto em medicamentos e muito mais. Acesse o site ou ligue agora e garanta o seu Cartão Saúde. E estamos de volta com Saúde na Mídia. Quero a sua participação no nosso Instagram, nas nossas redes sociais. É só seguir, @Saúde na Mídia Oficial. Também estamos no YouTube. Você pode compartilhar nossas matérias por lá. Gente, chegou a hora de você conhecer um pouquinho mais sobre o Cartão Saúde. Você sabe? Economia para sua família. Acompanhe agora. Quer cuidar bem da sua família e com economia? Então você precisa conhecer o Cartão Saúde. Gente, com o Cartão Saúde você tem acesso a consultas particulares a partir de R$20. É isso mesmo. Além de descontos de até 90% em medicamentos e muito mais. Olha só essa economia. Gente, com o Cartão Saúde, ele tem uma valorização da diversidade e oferece cuidados para toda a família. Sem aquela necessidade de grau de parentesco, você pode colocar até 8 dependentes. Tem parceiros incríveis, os melhores parceiros e profissionais de saúde do Brasil. Quer mais detalhes? Então aponte agora mesmo o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e aí você vai acessar o site do Cartão Saúde. Por lá você vai ter informações detalhadas de como se credenciar. Cartão Saúde, acesso fácil e saúde garantida. E agora a gente tem as nossas perguntinhas da audiência. Você que contribuiu com a gente, mandou suas solicitações, suas perguntas e suas dúvidas para o nosso Instagram, fique de olho que Karina Vieira e a doutora Marinéia Vale vão responder agora. E vamos para as nossas perguntas da audiência. Devo me preocupar se meu filho estiver crescendo mais devagar do que outras crianças? O Tiago do Filipinho perguntou, doutora Marinéia. O crescimento e o desenvolvimento das crianças ele deve ser acompanhado pelo pediatra e para isso existem as curvas de acompanhamento. Essas curvas elas têm a média, tem o percentil menor e o percentil maior. Cada criança tem o seu canal de crescimento. As crianças são diferentes. O que é preciso? É preciso que esse crescimento ele seja simétrico, ele seja contínuo. Não pode uma criança estar crescendo num canal, num percentil, e de repente mudar para o outro. Mas é claro que existe um Tiago diferente de um Felipe, de um Davi. Cada um tem o seu canal de crescimento. Próxima pergunta. Como posso estabelecer uma rotina de sono saudável para minha filha? A Martina do Calhau perguntou, doutora Marinéia. A rotina do sono saudável, primeiro ele precisa ter tempo, ter hora. E antes do sono, você precisa desligar, principalmente de telas, de barulhos, de espaços em shoppings, em situações que possam fazer com que a criança fique muito excitada. Você tem que ir minimizando a atividade, vai minimizando a atividade e cria uma rotina do mesmo horário, do mesmo local, e isso vai facilitar o sono da criança. Mais uma pergunta. Como posso ajudar meu filho a lidar com o medo de consultas médicas? A Samira da Madre Deus perguntou. Quem coloca o medo nas crianças de ir ao médico, infelizmente a gente sabe que são os pais, são os adultos. Precisa falar que o pediatra é um passeio, é lúdico, você vai conversar. Você não necessariamente deve ir ao pediatra só quando está doente. O fato de ir quando está doente e ser submetido a um exame mais invasivo ou fazer medicação faz com que as crianças tenham medo de ir ao pediatra. Mas, na verdade, você tem que conversar e dizer que você vai passear, vai conversar com o pediatra. E vamos de última pergunta? Quais são os alimentos que devo evitar na dieta do meu filho de 3 anos? O Fernando do Parque Amazonas perguntou, doutora Marinéia. Eu vou responder o que eu sempre respondo em relação a essa pergunta. A alimentação boa, saudável, é a que vem da feira. A alimentação que pode não ser saudável é a que vem do supermercado. Se você tiver em dúvida,
Vá à feira e compre os alimentos normais para a criança, sem precisar ir ao supermercado. Doutora, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu queria deixar esse espaço agora para você fazer uma consideração final, mandar um recadinho para a nossa audiência. Eu que agradeço, eu tenho um recadinho muito rápido. Levem as crianças para vacinar. A gente precisa atingir os níveis que nós tínhamos antigamente de cobertura vacinal. Isso é muito importante. A gente tem um risco da volta da poliomielite. A gente tem um compromisso de zerar para que as crianças estejam todas vacinadas. Muito obrigada mais uma vez, doutora. A gente espera recebê-la mais vezes por aqui. E agora você fica com o nosso Giro de Notícias. A dengue está se espalhando para novas áreas do mundo devido ao aumento das temperaturas, alertou um especialista da OMS. As mudanças climáticas estão criando condições propícias para a disseminação dos mosquitos transmissores da doença. Atualmente, a dengue já é uma ameaça em partes da Ásia e América Latina, causando cerca de 20 mil mortes por ano. A maioria das pessoas infectadas não apresenta sintomas, mas em casos graves, a doença pode ser fatal. Preparar novas regiões para lidar com a dengue envolve direcionar adequadamente os fundos de saúde pública, incluindo o controle eficaz do mosquito transmissor. E uma nova vacina contra a bactéria pneumococo, responsável por doenças como pneumonia e meningite, está disponível na rede privada. A Vaxneuvance 15 valente oferece uma resposta imunológica maior contra uma das variantes mais desafiadoras e protege contra 2 novos sorotipos. Recomendada para crianças de 2 a 15 meses, a vacina é administrada em 4 doses, com intervalo de 2 meses, além de uma dose de reforço entre 12 e 15 meses de idade. Depois das notícias, você vai para um rápido intervalo e a gente volta já já com mais informação para você aqui no Saúde na Mídia, falando sobre nutrição infantil. Você já conhece o maior cartão de benefícios do Maranhão? Com o Cartão Saúde você tem acesso a consultas particulares a partir de R$20, além de benefícios em vários serviços. Aqui, a saúde é para todos. Por apenas R$ 29,90 por mês, você pode aproveitar nossa rede exclusiva de parceiros e adicionar dependentes sem grau de parentesco. E você ainda tem até 90% de desconto em medicamentos e muito mais. Acesse o site ou ligue agora e garanta o seu Cartão Saúde. Estamos de volta com Saúde na Mídia. E olha, você já percebeu que a relação dos alimentos também tem a ver com a nossa saúde mental? E isso também acontece com as crianças. Uma boa alimentação desde a primeira infância vai refletir lá na fase adulta. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa nutrição infantil agora com Karina Vieira. Hoje estamos aqui com a Daniele Medeiros, que é nutricionista materno-infantil e vai falar justamente para a gente sobre a alimentação adequada para crianças. Bem-vinda à Saúde na Mídia, Daniele. Obrigada, Karina. É um prazer enorme estar aqui e poder alcançar cada vez mais famílias para falar da alimentação nessa fase que é tão importante e tem um papel até a vida adulta. Daniele, por que é tão importante proporcionar uma alimentação saudável para as crianças desde cedo? Karina, eu diria mais. Eu diria que é importante se preocupar com a alimentação desde o momento que este casal, tá? Porque a gente, quando pensa em gestação, a gente pensa na mãe. Mas é mãe e pai. A gente não pode esquecer que o pai é 50% aí que vai a formação dessa criança. Então, desde o momento que este casal está pensando em engravidar, já é interessante que eles se preocupem com essa alimentação. Porque hoje a gente já conhece sobre a programação metabólica. O que é a programação metabólica? É quando eu me preparo, eu faço... a gente usa uma metáfora do aquário. Quando a gente vai colocar peixinhos dentro do aquário, a gente precisa limpar o aquário para que esse peixinho consiga sobreviver de forma adequada. Se botar num ambiente sujo, a gente tem várias consequências, inclusive que esse peixinho não consiga sobreviver. Então, desde esse momento, pré-concepção é importante. E depois, durante os 1000 dias, que é que vai aí desde a gestação até os 2 aninhos de idade, essa programação metabólica, ela continua acontecendo. Então, tudo que é colocado nos genes, no DNA dessa criança, nesse momento, ele vai repercutir na vida adulta. Então, não é pensando só na infância, é pensando na saúde dessa pessoa já na vida adulta, né? Porque é fácil a gente chegar nos 80 anos, 90 anos, hoje com tanta medicação, mas com saúde, sem depender necessariamente de medicação, é algo que tem que começar aí desde a pré-concepção. E já é difícil para um pai e uma mãe ter uma alimentação saudável. Imagina um Czinho, a gente tentar incentivar isso. Exatamente. Como é que é? E
Porque a concorrência é desleal, né, Karina? As indústrias, os fast foods, a praticidade, ela é desleal. Porque, assim, uma mãe que acorda 7 horas da manhã, tem que botar 3 meninos para ir para a escola, ajeitar café da manhã, é muito mais fácil eu desembalar, colocar ali, botar mais um embalar dentro da lancheira, é muito mais prático. Por isso que esse trabalho é de formiguinha, né? Que a gente precisa conscientizar esses pais de que, na verdade, a praticidade ela existe, mas a gente tem outras formas de poder ajustar essa alimentação, deixando as coisas mais práticas, não necessariamente desembalando sempre, né? E fazendo escolhas melhores, escolhas mais saudáveis. E assim, uma criança chega, vou te contar a minha experiência, a gente tentava fazer isso e aí ele olha o coleguinha já que nem leva mais lancheira. Exatamente, que tem cantina dentro da escola, né, Karina? Exatamente. Aí que a gente É mais fica, legal, olha você só. tentar incentivar aquela criança ter a consciência que ele precisa se alimentar bem com... Isso, porque assim, não adianta só você impor que a criança se alimente. A gente precisa trabalhar a educação nutricional em casa também. De dizer, não é proibir, é assim. Olha, sorvete, ele adora sorvete. Filho, a mamãe também gosta de sorvete. Adoro. Mas, ó, o que a gente come todo dia é comidinha. É o arroz, é o feijão, é a frutinha. O sorvete a gente vai tomar de vez em quando, combinado? E fazer esses combinados com a criança. A gente acha que não. Mas criança, ela tem um potencial enorme de entender. Claro que elas têm as birras, porque o desenvolvimento motor, né, neurológico, ele é um pouco mais devagar, porque está acompanhando, ele ainda não tem maturidade. Mas eles entendem sim. Se a gente conversa, uma hora eles entendem. Eles vão birrar, mas eles vão entender. E aí você consegue, com firmeza e respeito, estar ali com ele. E a gente vai conseguindo fazer essas trocas, ensinando. Não é só impor. Imposição não funciona com criança, né? A gente precisa conversar e combinar. Aí a gente tem grande chance de ter um bom resultado. Quais são os principais elementos, Daniele, que não pode faltar vamos dizer, num plano alimentar de uma criança? Sim, existe um estudioso da nutrição, Pedro Escudeiro, que ele fala da qualidade, quantidade e variedade. Todas as estratégias, todas essas dietas da moda que vem, que surgem, né, dieta da proteína, dieta do sol, dieta da lua, nenhuma delas conseguem se firmar se não tiver esses 3 componentes: qualidade, quantidade e variedade. Então, o que não pode faltar, Karina, é uma alimentação balanceada. Uma alimentação feita com alimentos ou in natura ou minimamente processados, que são aqueles que estão até embalados, mas lá nos ingredientes tem poucas quantidades de ingredientes. Passou de 7 ingredientes, já é um alimento que a gente tem que deixar naquele de vez em quando? Já é aí que a gente começa, né? Então, os grupos alimentares, os energéticos, que são as proteínas, os lipídios, os construtores, que são as proteínas, e eu acho muito legal quando a gente usa essas definições para conversar com a criança. Olha, você precisa do arroz, do macarrão, porque é ele que vai te fazer correr. Você precisa do franguinho, da carninha, e claro, a gente não pode deixar de pensar nas famílias veganas e vegetarianas, que a gente também tem as proteínas, né, vindas de outras fontes alimentares, mas falando da população de uma maneira geral, de dizer, ó, ele é o tijolinho que vai te fazer crescer, o teu cabelo vai ficar bonito, as unhas, e tem os alimentos reguladores, que são as proteínas, ou que são as vitaminas e minerais que estão nas frutas e verduras. Então, a gente, dentro desse grupo, a gente consegue variar no dia a dia, com as cores, com as propriedades, né? E aí é importante uma orientação nutricional, e aí a gente consegue fazer uma alimentação adequada. E os doces, Dani? Trabalhando pirâmide alimentar, muito embora hoje a gente não tenha mais essa figura dentro das orientações do Ministério da Saúde, didaticamente é muito fácil deles entenderem que o que está lá no topinho, né, que é o triângulo, a pirâmide, é aquilo que ele tem que comer de vez em quando. Então os doces, as gorduras, né, eles vão para aquele ladinho do de vez em quando. E os demais, o mais variado possível, o mais colorido possível e tendo sempre pelo menos uma porção de cada grupo nas principais refeições. Assim, é muito lindo a gente chegar com esse discurso pro nosso baixinho e falar assim, olha, você precisa comer isso, você precisa comer aquilo. Só que, na realidade, é muito difícil introduzir esse tipo de alimentação porque ele olha ao redor, né? Sim. O que o coleguinha está fazendo Uma esponjinha, e tal, uma né? esponjinha. Então, né, ele absorve aquilo e tem curiosidade também por ser criança de provar. Quando acontece a tal da birra, não quero comer isso, o que fazer? Então, Karina, hoje está muito difundida essa questão, né, que é a seletividade alimentar. Ah, meu filho é seletivo, precisa de terapia, né? Eu até trabalho com terapia alimentar, mas muitas famílias que chegam para mim, eu digo, olha, não acho que seu filho é seletivo.
Vamos ajustar a rotina, vamos ajustar como que está sendo oferecido, em que momento que é essa seletividade, essa recusa, né? Porque é normal apresentar preferências, é normal a partir dos 2 anos eles apresentarem alguma recusa. O que eu digo é que os pais liguem o sinal de alerta quando a criança vinha comendo e de forma adequada, suprindo todas as necessidades, vinha comendo de uma forma legal, e aí passa ali um período maior que 30 dias recusando um grupo alimentar inteiro. Então assim, a criança parou de comer carne, ou a criança parou de comer feijão, e não tem nenhum outro alimento que substitua aquilo em termos nutricionais, e essa família não sabe o que fazer. Aí ele precisa de ajuda, porque se for mesmo instalada a seletividade, vira uma dificuldade alimentar, e aí é um pouco mais complicado. A gente consegue trabalhar? Claro que a gente consegue. Tem crianças que são mais fáceis que as outras? Claro, né? Mas a gente consegue trabalhar. Demora um pouquinho e assim, os pais precisam estar inseridos, eles precisam estar envolvidos. Se não houver envolvimento da família, Karina, realmente a gente A educação nesse caso não é só para o filho, né? Não. Tem que ser para os pais também. Exatamente. Porque o menino nasce com aquele tutorialzinho que a gente vai lá, eu costumo dizer isso lá em casa, Sim. né? Eu tenho 3 filhos, né? E tenho uma dificuldade enorme com eles de comerem verdura, fruta. Alguns comem, outros não. Eu não sou muito daquela coisa eu tento conversar. Às vezes eu olho também o pessoal falando, deu o exemplo. Gente, eu amo salada, mas meus filhos não gostam daquele colorido verde que eu amo. Para mim tem um alimento, eu vou almoçar ou jantar e não tem uma salada. Para mim não complementa. Só que para os meus filhos passar isso é desafiador. Desafiador, entendeu? é um Porque desafio. Alguns assim não aceitam. Sim. Então, o que fazer com essas criaturas? Aí, Karina, a gente vai no lúdico. Eu não sei se você consegue fazer a refeição com os seus filhos, né, na mesa. Às vezes, porque tu já me falou, né, eles já estão dos 13 anos pra cima, né? Às vezes, quando é menorzinho, o que a gente consegue fazer? A gente consegue tirar essa salada, esses vegetais desse momento. Porque às vezes já é uma pressão tão grande, tem que comer, eu quero que coma. Espera, só prova. Para nossa cultura, o provar é assim. Eu vou botar na tua boca, tu vai mastigar, engolir e vai gostar. Né? O provar, normalmente, ele vem imbuído de tudo isso. Por mais que a gente não fale, muitas vezes, mas tu nem experimentou ainda. Então, às vezes, tirar isso desse momento, virar algo para brincar. E a gente vai ter que desmistificar nessa questão de a comida não pode ser brinquedo. E pode sim, né? A gente começar a levar isso para brincadeira. Então, ele vai fazer a saladinha para os bonecos dele. São os bonecos dele que vão começar a comer. O brócolis vai virar a árvore da cidade dos dinossauros. Meu Deus do céu, gente, a gente tem que ter muita criatividade nesse momento. Exatamente. Então, muita criatividade nesse momento. Não é fácil, Não Karina, é fácil, não é verdade, fácil. não é E assim, toda criança vai passar por esse momento da neofobia, né, que é o medo do novo, das preferências alimentares e das recusas. O que o adulto vai fazer frente a isso é que vai responder. Né? E tem crianças que vai ser mais fácil e crianças que não. Gente, quando a gente consegue fazer esse paladar, né? Montar esse paladar desde a infância, desde que a mamãe está gestante, isso fica muito mais fácil. Porque às vezes, quando fica adulto, aí fica, mas eu tenho que largar o doce, que eu tenho que cortar isso, que eu tenho que cortar aquilo. E aí vira proibição e quando a gente sabe, né? Foi proibido, parece que tem um gostinho a mais. Então não é o proibir, mas o conscientizar. E acreditem, né, os filhos, os netos de vocês, eles vão crescer. E quanto mais saudável for na infância, melhor vai ser na idade adulta. Viu aí, gente? No começo é sempre um pouquinho mais difícil introduzir novos hábitos nas crianças, mas nós temos que dar o exemplo. Então, adorei a reportagem, vou introduzir lá em casa também algumas dessas dicas com o Guigui. E, gente, chegou a hora do nosso quadro Fazer o Bem. Vamos conhecer um pouquinho do trabalho do Agir Voluntários em Ação. Dá uma olhada. O Agir surgiu a partir do desejo de um grupo de amigos em fazer mais. Os voluntários já são engajados em serviços e organizações sociais e viram a fundação do grupo como uma oportunidade de acolher e ajudar a comunidade. Eles atendem principalmente a região da cidade operária e adjacências. O grupo possui uma variedade de ações, distribuição de caldos, acolhida em casas de apoio, asilos e ações recreativas com crianças. Por exemplo, inclusive no dia 12, dia que é comemorado o Dia das Crianças, os voluntários se reuniram para dar uma tarde divertida para a comunidade. O objetivo principal do Agir é colorir, alegrar e dar conforto a quem precisa,
sem nenhum tipo de distinção. Para saber mais sobre o projeto, é só acessar o Instagram, @agirvoluntários. Em cada caldo distribuído, em cada sorriso de criança, eles transformam a comunidade com amor e solidariedade, mostrando que juntos podemos criar um mundo muito mais acolhedor. E a gente encerra esse sábado por aqui com mais um Saúde na Mídia especial para você. Foi maravilhoso ter a sua companhia, né, Karina? Exatamente, Amanda, mas para quem quer assistir esse e outros programas, pode entrar no nosso YouTube, vai estar lá os shorts, né? E também participar com a gente na nossa rede social, o Saúde na Mídia Oficial. É isso aí, estamos no Instagram, estamos no YouTube e você é o nosso convidado para compartilhar com a gente as próximas pautas. Vai lá, sugere um pouquinho, a gente vai adorar receber sua opinião. Então, te espero no próximo sábado. Até lá. Tchau, gente. Saúde na Mídia. Oferecimento Cartão Saúde, sinônimo de bem-estar. Instagram, @Cartão Saúde MA.